quando assumiu aqui nos Diários Associados o jornalista e empresário Ibanor Tatarotti, e me convidou para que eu retornasse aos Diários Associados. Aí já era uma condição diferente. Eu era o responsável por todo o jornalismo do grupo, que incluía a Televisão Piratini, a Rádio Farroupilha e o Diário de Notícias. Além do jornal A Razão de Santa Maria, onde estava dirigindo o jornal um irmão meu, Luizinho de Grande. Nós fizemos uma boa equipe nessa época. Eu recordo que eu convidei o Luiz Pilavares, nosso saudoso e querido Pilavares, para ser o editor-chefe do jornal. Nós tínhamos 2 jornais que, à época, rivalizavam na disputa pelo mercado de Porto Alegre. Eram os 2 jornais mais importantes. Era o Correio do Povo e o Diário de Notícias. O Correio do Povo com a sua postura mais conservadora e o Diário de Notícias com um viés mais agressivo, eu diria, assim, na busca permanente do furo. Havia no comando do Diário de Notícias um dos grandes nomes do jornalismo gaúcho, que foi o professor Ernesto Corrêa, pai do Dr. Fernando Ernesto Corrêa, avô do Geraldo. E, além disso, nós tínhamos, na Calda Júnior, a Folha da Tarde, a Folha Esportiva, que depois foi Folha da Manhã. Nós tínhamos o Jornal do Dia vinculado à Igreja. Nós já tínhamos o Jornal do Comércio. Tínhamos também o Estado do Rio Grande, que era um jornal vinculado ao Partido Libertador, mas que tinha uma presença significativa porque grandes nomes da política do Rio Grande assinavam artigos no Estado do Rio Grande. Tínhamos sucursais, que eu recordo muito bem, do Jornal do Brasil, do Jornal O Globo do Rio, do Correio da Manhã, do Estado de São Paulo e da Folha de São Paulo, aqui no Rio Grande do Sul. Eu costumo dizer, Mitchell, que nós, os homens e mulheres da minha geração, nós somos privilegiados em termos de comunicação, porque assistimos a um processo evolutivo fantástico. Nós redigíamos os nossos textos em velhas máquinas de escrever. As comunicações eram dificílimas. Levávamos 4 horas para obter uma ligação daqui para o Rio de Janeiro, por exemplo, onde ficava, aliás, a Agência Meridional, que era a agência fornecedora de material para todos os jornais da rede associada do Chateaubriand. As notícias vinham originalmente por telégrafo. Depois veio o teletipo, que foi uma revolução. O telex. Depois, mais adiante ainda, o fax. Mas os diários associados a esse tempo já estavam num processo de desagregação e nós não tínhamos condições de enfrentar a Calda Júnior e a Zero Hora. E aí me afastei do jornal. A partir daí houve um período em que eu me dediquei à causa pública, ocupei vários cargos públicos. Em 1975, para surpresa minha, um dia o ministro Arnaldo da Costa Preto, que era ministro do Trabalho, me encontrou no aeroporto e me perguntou: você vai aceitar ou não vai aceitar o convite? E eu fiquei assim meio pasmo, porque eu não sabia de nada. Mas você não recebeu minha mensagem? Eu digo: não. Eu disse: não, eu quero que você assuma a delegacia do trabalho aqui do Rio Grande do Sul. Por que isso? Porque anteriormente, a 1964, no governo do Hildo Meneghetti, o Prieto havia sido secretário de Trabalho e eu havia trabalhado com ele. E tinha, portanto, convivência com líderes de movimentos grevistas, conhecia o movimento sindical. E ele me disse: olha, nós vai iniciar um processo de abertura política no país, você é um homem de diálogo, eu preciso que você diga ao Rio Grande, que aos líderes sindicais, que chegou a hora de conversar, de dialogar, de negociar,
porque vai chegar o fim, o momento em que o governo dita todas as regras econômicas, inclusive na área salarial. Eu aceitei o desafio, era uma experiência inicial fantástica na vida pública. Eu trazia alguns predicados, digamos assim, ou pelo menos alguns ensinamentos básicos recebidos de meu pai como homem público. Fiz questão de dizer que levava para o cargo a experiência como jornalista, de homem que convivia com os dramas sociais do seu tempo nas ruas das cidades. E iniciei esse processo de diálogo com lideranças tanto de empregados quanto de empregadores. Sabendo que nós teríamos momentos de conflito, momentos de greves, momentos de tensões, como era inevitável que ocorresse num processo de abertura política. Mas, felizmente, nós tivemos muito êxito aqui no Rio Grande do Sul. E, como resultado disso, em 1978, eu fui para Brasília para implantar essa política de diálogo com lideranças sindicais de todo o Brasil. E lá eu fiquei cerca de um ano. Em que função? Na função de secretário de Relações de Trabalho, que era exatamente o homem responsável pelo diálogo com todas as lideranças sindicais do país. A Secretaria de Relações do Trabalho eu abarcava, como acredito que abarca até hoje, a relação com o mundo sindical. Eu depois retornei, ao final do governo, eu retornei a Porto Alegre, retornei à Delegacia do Trabalho, lá permaneci mais um ano. Eu depois fui convidado para presidir a Companhia União de Seguros, até que em 1982 eu retornei ao jornalismo de forma, então, praticamente definitiva, porque eu teria ainda mais uma volta ao serviço público em 2004, que nós vamos chegar lá. Quando os diários associados estavam encerrando suas atividades aqui no Rio Grande do Sul, e o Paulo Cabral, que era o presidente da empresa no âmbito nacional, nos chamou a mim e ao Luizinho, que era meu irmão, que dirigia o jornal A Razão de Santa Maria, e nos disse, olha, se vocês não ficarem com o jornal, nós vamos fechá-lo, porque os associados não têm mais interesse em manter o jornal. E nós topamos mais esse desafio, adquirimos o jornal e durante um belo tempo fizemos um trabalho de recuperação do jornal lá dentro da comunidade. E eu não tenho dúvidas, Mitchell, que se não tivesse ocorrido a fatalidade que ocorreu em 1988, quando o Luizinho foi assassinado, nós teríamos lá hoje uma grande empresa jornalística. E essa morte do Luizinho foi impactante na minha vida, porque nós éramos, além de irmãos, amigos, sócios, fraternos, entendíamos-nos pelo olhar. Isso trouxe uma série de problemas, inclusive de saúde, no meu caso. E em 1992 eu me afastei da empresa jornalística De Grande Limitada, que nós havíamos fundado, e me dediquei a partir daí apenas a esse jornalismo de escrever artigos para jornais do interior, aqui da capital. Eu sempre contribuí muito com a RBS, com a Zero Hora. E resolvi me dedicar também, então, àquilo que era um sonho meu, à literatura. Assim que num dia determinado em que eu estava num programa de televisão junto com o vereador João Antônio Dib, aliás, ex-prefeito de Porto Alegre também, num dos intervalos da programação, ele me disse, Celito, eu tenho um texto teu, muito bonito, que escrevestes quando da morte do Dr. Loureiro da Silva. Me encaminhou uma cópia de um texto e aí então eu verifiquei que o que havia ocorrido era que o jornal tinha republicado uma reportagem que eu havia feito com o Dr. Loureiro da Silva há algum tempo atrás, quando ele ainda era prefeito. Pois bem, eu fui ao gabinete do Dr. Dib dias depois, por circunstâncias eu tive que ir à Câmara de Vereadores e agradeci a ele a gentileza.
E ele me mostrou o acervo que ele possuía sobre a vida do Dr. Loureiro, as correspondências por ele trocadas com Getúlio Vargas, um material magnífico. E eu disse ao Dr. Dib, o senhor tem que publicar isso no livro, porque a história não pode deixar de conhecer isso tudo. E ele me retrucou, disse, não, quem tem que escrever esse livro é você. Nunca havia me passado pela cabeça, até porque eu nunca tive maior intimidade com o Dr. Loureiro, a não ser aquele contato formal que se tem jornalista e homem público. Mas, diante do material que o Dr. Dib possuía e que me emprestou e me forneceu, eu resolvi topar a empreitada. E aí, em 2002, esse livro foi lançado com o título de Loureiro da Silva Charrua, que foi um livro que eu escrevi com tempo, com vagar, não havia pressa nenhuma, até o momento que nos demos conta que 2002 era o centenário de nascimento deles. Bom, então tem que sair em 2002. E assim aconteceu.